E nessa tentativa dele de romper a resistência de Davi Alcolumbre, o advogado-geral da União procurou os líderes do União Brasil e do PSD em busca de abertura de diálogo. União Brasil, de Davi Alcolumbre. É uma tentativa de distensionar a relação. Messias é pernambucano, mas está atuando como mineiro, comendo pelas beiradas. Segundo relatos feitos a nós do Bastidores CNN, o indicado do presidente Lula à Suprema Corte entrou em contato na última semana com as lideranças partidárias das duas legendas. União Brasil, como eu lembrei, é o partido do presidente do Senado Federal. E o PSD é a legenda do senador Rodrigo Pacheco, que foi preterido pelo presidente para a vaga no Supremo Tribunal Federal. As duas siglas são consideradas as de maior resistência à aprovação de Messias na base aliada do governo petista. Além de o PSD ser a segunda maior bancada no Senado Federal, fica atrás apenas do PL de Jair Bolsonaro. Eu conversei com o líder do União Brasil, Efraim Filho. Ele me disse que Messias contatou sim o gabinete dele por telefone, mas ainda não marcaram o encontro presencial. Já o líder do PSD, Omar Aziz, afirmou que Messias ficou de conversar com ele nessa semana. A expectativa é de que Messias e Pacheco também se reúnam nesta semana. Messias tem afirmado nos bastidores que Pacheco é seu amigo e que ambos sempre tiveram uma excelente relação. O próprio Pacheco tem afirmado nos bastidores, segundo relatos feitos ao Bastidores CNN, que a escolha de Messias já é uma questão do passado e que ele não guarda mágoas do episódio. Alcolumbre, porém, manifestou publicamente contrariedade neste domingo, como mostramos em uma nota oficial, e sugeriu que o Palácio do Planalto não tem respeitado o Senado Federal. Luísa Martins, nessa hora, você pede até para o santo ajuda. Porque se o presidente do Senado Federal está indo contra você, e ele como evangélico tem ido muito a cultos evangélicos, pedir a Deus que seja aprovado, mas você precisa de um esforcinho aqui na terra também, conversando com todo mundo, mesmo que não vote em você. E agora com Efraim Filho. Efraim Filho, que é líder do União Brasil. O União Brasil é um partido da base aliada, mas é de oposição. Já declarou apoio a Michele Bolsonaro várias vezes e a Jair Bolsonaro. Omar Aziz é outro cenário, é considerado mais governista, apesar de independente em muitas posições. Mas é Messias tentando tudo o que ele pode para conseguir ser aprovado. Pois é, Uribe, sabe o que me falam aqui nos bastidores da política e também do judiciário? Que esse beijamão, esse périplo pelos gabinetes, ele não pode ser subestimado. Ele tem, sim, o poder de virar votos, né? Quando um indicado ao STF se apresenta ali pessoalmente, mesmo para os parlamentares ali de oposição ao governo que o indicou, é um momento ali de quebrar o gelo, né? De apresentar o seu currículo, falar dos seus anos da carreira pública, no caso de Messias, na advocacia pública, dizer ali, né, apresentar suas credenciais, e às vezes esse tete a tete é capaz sim de fazer um senador mudar de opinião ou pelo menos ter mais boa vontade, né, não ver com tão maus olhos um indicado por parte do presidente Lula. Então, claro, né, isso é um movimento tradicional por parte de todos os indicados, por todos os governos. A gente viu isso acontecer com Alexandre de Moraes, quando foi indicado pelo presidente Michel Temer. Vimos isso acontecer com André Mendonça e Nunes Marques, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vimos isso acontecer com Zanin e Dino, indicados no atual mandato do presidente Lula, e com o Messias, claro que não seria diferente, né? Ele tem até como se fosse uma obrigação mesmo, embora isso não esteja registrado em nenhuma lei, mas consultar o maior número de parlamentares possível para tentar virar votos, né? E convencer ali, nessa conversa mais pessoal, esse senador de dar um voto de confiança. Então, Messias, obviamente, não poderia, principalmente nesse momento de crise entre o Senado e o governo, se dar o luxo de, não vou conversar com esse ou com aquele. É como se fosse uma obrigação mesmo que ele procure todos os parlamentares e possa, então, ter essa conversa mais particular na tentativa de pedir esse voto de confiança. E a gente tem dito sempre aqui, né, Uribe, Tainá, tem 2 cabos eleitorais de peso dentro do STF em relação aos parlamentares de oposição, que são os ministros Nunes Marques e André Mendonça. O ministro André Mendonça tem tido uma interlocução direta com os senadores da oposição.
Nunes Marques ainda numa atuação um pouco mais discreta, falou bem de Messias ali para pessoas próximas, mas se a situação de Messias complicar ainda mais, ele também, segundo o que a gente pôde apurar, vai entrar em cena mais diretamente com parlamentares. O argumento desses ministros, junto a esses interlocutores do Senado, é de que Messias tem um perfil técnico, uma carreira na advocacia pública, que ele não faria parte da, entre aspas, militância petista clássica, portanto, ele não levaria tanto as ideologias petistas para dentro do tribunal. Pelo contrário, ele poderia se somar a uma ala que hoje é mais conservadora da corte, né, principalmente nas chamadas pautas de costumes, e que tem ali André Mendonça e Nunes Marques como integrantes, né, dessa corrente aí dentro do Supremo. E a gente, quando fala em pautas conservadoras, a gente fala em questões envolvendo aborto, questão envolvendo drogas, por exemplo. Claro que na questão das drogas já houve uma decisão do Supremo, mas é um caso que volta e meia chega ali até para as turmas decidirem, né? Então a avaliação é de que Messias, por ter em comum com André Mendonça, por exemplo, essa questão da religião evangélica, seria aí um reforço a essa ala conservadora dentro do Supremo, e isso pode ser um argumento favorável a Messias nessa interlocução com parlamentares de oposição para tentar marcar essa posição de que, apesar de ser ali ideologicamente alinhado com o presidente Lula, ele tem um perfil técnico e não vai demorar a conquistar ali a sua independência dentro da corte.